E eu penso que isso é um problema extremamente importante para a advertência e para nós, enfim, pensarmos o que é que ia acontecer. Como é que o senhor professor se integrou nessa altura, quando o rolo Proença disse, atenção, que vêm as ditaduras, vem o fascismo e vem o obscurantismo? Eu estava, sobretudo, muito interessado nessa altura em aprender aquilo que devia fazer, que era ensinar no ensino secundário, já que tinha sido pedido do ensino superior. Não é? Então, todo eu estava dedicado à prática desse ensino, aquilo que eu ia fazer nesse domínio. E o resto, apuramente à discussão de ideias sobre pedagogia ou qualquer coisa, podia isso de parte, porque achei que o importante era fazer as coisas em lugar de estar a declamar sobre elas, embora com toda a racionalidade, embora com todo o interesse. Mas, claro está, podia ser advertido, mesmo sem discutir ideias, sem ver, que se aproximava para Portugal um tempo em que as coisas iam completamente mudar. Me lembro muito bem que naquele fim de Primeira República, com toda aquela gente extraordinariamente inteligente, tanto da qual eu conheci aqui, ou conheci fora de Portugal, toda aquela gente não conseguia chegar a nenhuma espécie de organização de Portugal. Havia qualquer coisa, qualquer obstáculo, o qual eles não tinham dado. Parece-me que hoje é que eu estou a pensar qual era o obstáculo que continua a existir. É Portugal ter tido realmente dois regimes portugueses. Um, costumo resumir assim, era o do rei coordenando os municípios republicanos e deu a volta ao Cabo da Boa Esperança, e o outro foi de aguentar o desastre do Oriente e, ao mesmo tempo, construir o Brasil, o que não era coisa fácil para uma nação tão pequena, com tão reduzido número de pessoas, e teve um outro regime, que foi de se ouvir pouco as cortes gerais, deixá-las bem espaçadas e ir o rei governando, coisa que eu digo muito própria, porque Portugal, como é navio, quanto menos Assembleias Gerais tinha à bordo, tanto melhor, não? Não havia perigo de ir para um pouquinho. E conseguiu isso. Mas quando o nosso amigo Dom João, o futuro sexto, embarcou para o Brasil, esse segundo regime português foi embora. E Portugal, durante 200 anos, tem um problema extremamente importante, que é de não ter nenhum regime português. Tanto os regimes que houve na monarquia, como aqueles que têm havido na República, foram fora, a um shopping center qualquer, buscar um modelo que usaram. Bom, de vez em quando o modelo dava mais certo que os pontos. A Primeira República, com todas as coisas bem interessantes que teve, não era um regime de facto adequado a Portugal. Era uma coisa qualquer que tinha vindo metade da França e metade da Inglaterra. Depois, quando houve o regime de ditadura, foi uma ditadura inspirada por ditaduras que havia fora. Que eu acho que foi, agora, quando vejo aqui da distância, que foi útil ao país. A ditadura? Útil ao país. No sentido de que Portugal realmente estava sendo, naquela altura, criticado por toda a parte. E até se tinha inventado, como sabe, o verbo portugaliser. Quando uma coisa estava bem desordenada, quanto a finanças, era portugaliser. Quando o nosso amigo veio lá de Coimbra, professor de finanças, que percebia daquilo, pôr as finanças em ordem, pelo grande processo de não dar de jantar às pessoas e obrigar a pagar para almoçar, não? Mas foi um processo, ele conseguiu manter aquela ordem financeira, que de resto o Afonso Costa já tinha tentado. Simplesmente o Afonso Costa não tinha conseguido a continuidade, porque o regime era um regime de mudar ministério a cada passo, o ministro que veio a seguir ao Afonso Costa acaba com tudo. Então o nosso amigo, quando percebeu que tinha que repetir o Afonso Costa, o que não quis foi repetir a saída. E se manteve no poder todo aquele tempo. E como havia gente que protestava, e gente que não se sentia bem, porque não era um regime adequado a Portugal, o nosso amigo teve que montar toda aquela parede policial de cadeias e pisos e tal, toda essa história. De que o seu professor foi vítima, não é? De que o seu professor foi vítima. Eu fui vítima, eu fui favorecido, sabe? Eu não me considero vítima da ditadura que houve em Portugal, porque se não fosse a ditadura, eu provavelmente tinha ficado aí com o doutoramento e essas coisas todas, uma vida bem tranquila, bem sossegadinha em Portugal, estava hoje aborrecido da vida, porque não tinha visto o mundo, ou passo que aqueles acontecimentos contra mim me obrigaram a ir embora, foram uma abertura para a vida com a qual eu nunca tinha Mas pensado. olha, Sr. Professor, isso para mim é um bocado estranho, parece que o Sr. Professor está a legitimar o fascismo português. Não estou a legitimar coisa nenhuma. Então. Devo dizer que de vez em quando, se o sujeito partiu a perna, hoje ia ser bom. E aí, por isso, como foi gesso na perna do português, ele do 25 de Abril para diante ainda continua cocheando bastante. Não é? Portanto, temos que lhe dar qualquer jeito para Portugal deixe de cochear e realmente se reinstaure. Eu acho que o problema que está hoje diante de Portugal é o de se reinstaurar. Não digo restaurar, para não haver confusões com 1740, em que entra muita coisa do açúcar do Brasil para ajudar os fidalgos, mas de qualquer maneira reinstaurar. Voltar àquilo
que os portugueses acharam que era a sua própria cultura. E parece-me que nessa altura do mundo era extremamente interessante que isso experimentasse em Portugal. Mas olha que eu penso que